Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um Aljava. Nós vamos falar sobre instruções de pai a um filho e hoje com o tema mais focado naquela palavra de Gênesis 3, não toqueis. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos do 3 ao 6. E eu vou ler novamente para vocês porque acabou de cair para nós aqui o áudio e o vídeo. Estamos todos ligados, né? Vamos lá. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, grifa não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então, qual foi a orientação de Deus ao homem para livrá-lo da morte? Não toques e não comas. Amém? Essa foi a instrução de Deus. Não toca e não come, porque se você fizer isso, certamente morrerá. Fizer isso o quê? Não tocar e não comer. Ou seja, Deus sabia que o tocar produziria morte assim como o comer. A instrução era não toque e não coma, não era só não coma. Qual das instruções vem primeiro? O que está escrito aí? Não comereis, nem tocareis. Qual vem primeiro? Não comereis. Na verdade, a instrução é não comer, mas o que você faz primeiro? Você come ou você toca? Você toca, né? Então, a redação do texto, o comer vem primeiro. Mas na instrução prática, você primeiro toca para depois comer. Você não tem como comer algo sem tocar primeiro. Essa palavra tocar, ela está tão intimamente ligada ao comer, porque você toca para comer. Que a palavra que Deus dá, a instrução que ele dá é não toque e nem coma. Não toque e não coma, porque senão certamente morrerá. O tocar fatalmente produziria a morte, assim como comer. A palavra tocar, no original, é a palavra naga, N-A-G-A. Essa palavra significa tocar, alcançar, se aproximar, ser ferido e golpeado. Uau! Essa palavra é mais ampla do que a gente possa imaginar. Tocar, alcançar, aproximar, ser ferido e golpeado. Existe algo simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal para as nossas vidas até hoje, que o Senhor não quer que nós venhamos a nos aproximar. Você está me ouvindo? Você tá atento ao que eu estou te falando? Existe algo que a orientação de Deus para nossas vidas é não se aproxime. Não se aproxime porque isso pode produzir morte. Não se aproxime. Comer já é resultado da desobediência, da aproximação. Se eu me aproximei, eu já desobedeci. A orientação não é só não coma, é não se aproxime. Do que o Senhor está falando para não se aproximar? Da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Não toque e não coma. O tocar, eu volto a repetir, significa alcançar, aproximar, ser ferido e golpeado. Apóstolo, o que tem a ver ser ferido e golpeado? Você vai entender, faz tudo o contexto da mesma palavra. Olha só, quando Deus sopra em Adão, o primeiro sopro de Deus no homem, ele faz com que o homem se torne alma vivente. Amém? Pastores que estão me acompanhando aqui sabem disso de cor e salteado. O primeiro sopro de Deus ao homem, Deus o torna alma vivente. Quando Adão come da árvore do conhecimento, a alma vivente se transforma em carne. Ou seja, o que ele come transforma a sua natureza. Você pode anotar isso? Aquilo que você come pode alterar a sua natureza.
Adão tinha sido feito alma vivente. Ao comer do fruto, ele experimenta a morte que o transforma em carne. A sua natureza é alterada por aquilo que ele comeu. Por isso, nós precisamos estar atento ao que nós comemos. Não se é agradável à nossa vista. Quantas mensagens nós recebemos porque é agradável à vida, ainda mais numa época de tecnologia, de YouTube, ainda mais numa época onde os nossos cultos foram tomados por um ambiente confortável e aprazível, agradável à vista. A gente consome a palavra como quem está comendo, como quem está consumindo um produto. Irmãos, eu estava estudando a história da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. Como era o interior de uma igreja há 30 anos atrás? Alguém ousaria me responder? Como era o interior de uma igreja há 30 anos atrás? Vamos mais longe, quando os templos começaram, 600 anos depois de Cristo, quando começa a se construir templos para a reunião dos cristãos, como eram as reuniões, como era o ambiente da igreja? A igreja nunca teve o ambiente de culto nunca teve a ver com lugar de comércio. Por quê? Porque para os cristãos ficou bem claro quando Jesus chegou ao templo e viu que fazia a fúria, a ira que tomou ele quando ele viu o comércio que se fizeram no templo. Então, quando começa o cristianismo, os templos, eles eram lugares onde a luz era baixa, onde a atenção era concentrada na palavra ministrada, onde o banco era desconfortável. Não era um lugar de conforto, era um lugar que você ia exatamente para o teu foco e tivesse uma realidade espiritual, não naquilo que visivelmente pudesse te atrair. Só que estudos comprovam isso. Quando o evangelho na América do Norte começa a se expandir, com o crescimento do evangelismo de massa, as igrejas começam a adotar a cultura americana para reter aquela população massiva que se convertia. Qual era a cultura americana? Não tem ninguém no mundo como os americanos para o marketing e para trabalhar produto. Eles entenderam o seguinte: quem vai à igreja vai para consumir um produto. Então, quando você prepara o ambiente de uma loja para que um comprador entre e se sinta à vontade para comprar, as mesmas técnicas utilizadas para a construção de um shopping center começaram a ser aplicadas na construção dos templos nos Estados Unidos. O tipo de luz, o tipo de ambiente, o tipo de música, o vídeo. Se você for num show dos melhores artistas americanos e você for um culto nas grandes igrejas americanas, você vai ver que não há diferença. Porque assim como a música é um produto nos Estados Unidos, o culto também é um produto. Tudo acaba em dinheiro. Então, esse ambiente que foi construído para que o evangelho fosse um produto consumido, ele foi importado para o Brasil e por vários lugares do mundo, como tudo que os Estados Unidos produz. Nós somos consumidores de tendências que nascem primeiro lá. Então, nós começamos a criar um ambiente exatamente oposto e contrário ao que a própria palavra nos orienta. O que foi que seduziu Eva quando observou o fruto? Diz a palavra: era agradável aos olhos, desejável para o entendimento e por isso necessário ou atraente para o consumo. São elementos que fazem parte do processo de decisão de compra de um produto. A primeira coisa que te faz é ser agradável aos olhos. Só que a Bíblia está nos ensinando que isso foram todos os passos construídos pelo inimigo para a queda. Então, se aquilo que eu como altera a minha natureza,
eu tenho que olhar antes do que eu como aquilo que pode, de alguma forma, produzir em mim um interesse de aproximação. Porque a palavra fala assim, não toque e não coma. Então, assim, o que eu estou olhando que pode estar despertando em mim um interesse de me aproximar? Existem mensagens atualmente que despertam em nós a carnalidade, a satisfação pessoal. Tem aparência de vida, mas elas estão produzindo morte. Por isso a palavra de um pai apostólico, ela tem uma função protetiva. O meu trabalho, a maioria do meu encargo sobre a vida de vocês é proteção. Sabe, irmãos, eu fico vendo os milhares de jovens que seguem o Anderson hoje nas redes sociais, eles estão sendo bombardeados por uma palavra nociva. Sabe o que está sendo gerado na vida deles? Nenhum pastor nessa nação serve. Nós temos uma bandeira moral que é o apóstolo Luiz Hermínio, uma mensagem fundamentada em paternidade nos 5 ministérios. E ele está sendo atacado e tem um monte de gente que segue esse cara que tá se alimentando disso, se alimentando de morte. Porque você se torna um crítico de tudo e de todos, você perde a consciência do que é misericórdia. Você procura cada dia o evangelho mais profundo, porque você acha que tudo que se fala é superficial. Isso é a base de todos que se aproximam da árvore do conhecimento. Julgar tudo que está fora como superficial. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dá a sensação que você chegou na posição de Deus. Foi isso que a serpente falou para Eva. Olha, Deus quer que você não coma, porque senão você vai ser como ele. Qual que é a consequência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você se acha Deus. Tudo é raso, tudo é superficial. E o que tem valor é a profundidade do conhecimento. Só que o evangelho é a contramão disso. O evangelho é uma mensagem de boa nova simples, para pessoas simples, não são para os intelectualmente mais desenvolvidos, é simples, o evangelho é simples, o evangelho é transformação de vida. Por isso, a figura de um pai é tão fundamental no processo de crescimento espiritual de um filho, porque a maior responsabilidade do pai não é transmitir instrução, mas é trazer proteção. Proteção para que não se coma alimento que pode mudar a natureza. Vocês conseguiram entender até aqui? É muito importante para mim que vocês tenham entendido essa base. Agora vamos ler 1 João capítulo 2. 1 João 2, do 12 ao 16. Veja João tratando nesse texto com seus filhos espirituais. Olha a seriedade do que João fala e, mais uma vez, a tarefa de um pai apostólico, de proteção. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Então, Paulo está falando com seus filhos e ele reforça, pais, filhos. Daí, olha só, o que ele está querendo falar? Até aqui é só uma introdução e ele dá ênfase. Pais, você está entendendo o que João está falando aqui? Ele está tratando com seus filhos, mas os seus filhos eram pais. Então ele está falando, filhinhos, ó, dentre vocês que são os meus filhinhos, que já são pais, prestem atenção, pais. Quais pais? Vocês que são meus filhos, mas pais. E ele vai chamando atenção para essa classe de pessoas que está ouvindo, a quem é endereçada a carta, e daí ele dá a mensagem. Olha, não ameis o mundo, nem o que existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia.
Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. João está falando assim, existe um princípio que vai guardar vocês. Obedeçam. Obedeçam. Porque se você fizer a vontade do Pai, se você fizer a vontade de Deus, se você obedecer, você vai permanecer. A vida daquele que anda em desobediência, ela é uma montanha russa. Ela está aqui hoje, mas amanhã ela está lá embaixo, porque ela não tem constância. E um pai, ele é colocado na vida do filho para a construção de cercas de proteção. O que essas cercas de proteção espirituais produzem? Elas têm a função de manter a distância de tudo aquilo que possa interferir na natureza de Cristo que está sendo formado em você. A Bíblia não fala, a gente não acabou de aprender que aquilo que eu como pode alterar minha natureza. Então um pai, até que um filho seja formado, ele tem que cuidar daquilo que ele alimenta. É uma cerca de proteção até que o filho esteja formado. E essas cercas, elas podem ser quebradas pela curiosidade de um filho, né? Pela desobediência de querer. Mas o que acontece se eu fizer diferente do que meu pai está falando? Pode ser quebrada pela indução ao erro do inimigo, foi o que a serpente fez com Eva, seduziu ela, a indução ao erro. Ou pela própria quebra dessas cercas pelo próprio pai, quando ele erra naquilo que ele está ensinando. Quantos de vocês entenderam? São 3 aspectos aqui, ó. Um pai é colocado na vida do filho para construir cercas de proteção até que haja esse amadurecimento. E essas cercas de proteção, elas podem ser quebradas pela desobediência do filho, pela indução ao erro do próprio inimigo ou pela própria quebra dos princípios que um pai ensina, mas não põe em prática. Irmãos, a única coisa que pode produzir juízo em toda a injustiça que há no mundo é a obediência dos filhos de Deus. Eu vou repetir para você. Mais do que qualquer palavra que você possa pregar, mais do que qualquer relevância que você possa obter, mais do que qualquer status que você possa alcançar, a tua obediência, aonde você estiver, ela produz juízo na desobediência. Você entendeu minha frase? A minha não. Aquilo que o Espírito Santo está ministrando essa tarde. A minha obediência produz juízo na desobediência. É mais ou menos assim, a obediência castiga a desobediência. Como assim? Qual a base bíblica? A obediência de Noé trouxe juízo a toda a sua geração que desobedeceu. A obediência de um homem. Não foi Noé que julgou o mundo. A obediência de Noé acabou manifestando o juízo de Deus sobre o mundo. Mas isso tem base no Novo Pacto? Tem base no Novo Pacto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. E eu acho importante você anotar, porque um dos maiores ataques que nós temos recebido é exatamente no conhecimento da letra sem a vida. Então, quando você tem a Escritura para combater esse humanismo teológico, é a arma mais efetiva. 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6 diz assim, olha só. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos a vingar a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Uau! Aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios. Como nós vingamos a desobediência? Através da obediência. Eu vou repetir para vocês a última parte do versículo 6. Estando prontos para vingar a desobediência. Os vingadores dos dias de hoje, eles vão para a rede social atacar os outros irmãos. Não tem discernimento do corpo de Cristo. Sabe como Paulo fala aos Coríntios a maneira que nós vingamos a desobediência? Sendo obedientes. Olha, preste atenção no que eu vou te falar.
Todas as vezes que você está num ambiente jurídico, seja de uma casa apostólica, seja de uma cidade, ou seja de uma nação, o nível de obediência de um filho, de um justo, é o padrão que Deus usa para julgar o injusto. Você está me ouvindo? Eu vou repetir para você. Se na tua cidade você se levanta como um padrão de obediência, não de justiceiro, de obediência, essa é a régua que Deus vai usar para julgar toda desobediência à sua volta. Então, se na minha cidade, como apóstolo, eu estou obediente à voz de Deus, Deus julgará os outros apóstolos à medida da minha obediência. Se na sua cidade, como pastor, você está obediente ao desenho de Deus, Deus julga a desobediência através da tua obediência. E Deus mostra isso em toda a história. A vida de Noé, a obediência de Noé trouxe juízo à sua geração. A obediência dos primeiros cristãos, que traziam todas as suas ofertas aos pés dos apóstolos, produziu um nível de justiça que fulminou Ananias e Safira. Enquanto num ambiente uns estão caminhando em justiça e o outro tenta caminhar abaixo disso, não é Deus, é o próprio ambiente que sobe o nível e traz justiça e julga a vida daqueles que tentam caminhar de forma inferior. Então você quer transformar a realidade da sua cidade, da sua nação, ao invés de atacar, ao invés de criticar, suba o seu nível de obediência. Você está vendo coisas ruins acontecerem na sua igreja, na sua casa. Irmão, suba o nível de obediência ao invés de atacar o próximo. Cada vez que nós obedecemos, nós estabelecemos juízos sobre a desobediência. É o que Paulo está falando aos Coríntios. Prontos para vingar a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? A obediência produz juízo na desobediência. Foi a desobediência de Davi que fez com que a espada não se apartasse da sua casa. Davi, ele cumpriu um dos 3 requisitos que rompe a cerca de proteção de um pai sobre a vida dos filhos. Foi o próprio Davi que andou em injustiça e abriu o caminho para que a sua injustiça viesse sobre os seus filhos. Se você quiser acompanhar comigo, 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, versículos do 9 ao 10. Sendo assim, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu. Tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir desgraça contra ti. Tomarei tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Quando os pais quebram a cerca de proteção sobre a vida dos filhos, eles deixam um caminho aberto para que os filhos toquem em áreas, em situações que não tocariam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falava com a Leila nessa manhã, quando nós meditávamos sobre essa palavra. A minha sogra, a Ana, esposa do apóstolo Hélio, ela se casou com o apóstolo Hélio com 18 anos de idade, virgem. A minha mãe casou com meu pai, virgem. Meus pais têm, sei lá, vão fazer 50 anos de casado. O apóstolo Hélio com a Ana tem 45 anos de casado. O que isso quer dizer? Para mim e para Leila, nós crescemos sem a opção na nossa mente, a não ser casar virgem. Nós casamos com um entendimento na nossa mente que não tinha opção jamais para viver o divórcio. Então, não é para a gente algo natural, porque os nossos pais construíram essas cercas. Agora,
E você que já passou por isso na sua experiência familiar, você sabe do que eu estou te falando. Se não é a cruz para redimir a nossa história, uma pessoa que cresceu vendo seus pais com traição e com divórcio, ele entra num relacionamento achando o divórcio algo normal. Por quê? Meu pai também se divorciou. É natural. Os pais quebraram a cerca de proteção, eles deixaram o caminho acesso para os seus filhos viverem com essa cerca quebrada. Ué, se você cresce vendo seu pai assistindo filme pornográfico à noite, essa cerca de proteção que um pai deve estabelecer para o seu filho foi quebrada na sua vida. A pornografia se transformou em algo natural a você. Esses dias eu estava falando para o meu filho, irmãos, olha, eu não nasci dentro da igreja, eu me converti no último ano de faculdade. Então, o ambiente de faculdade, eu já falei muito palavrão, mas quando eu me converti, uma das coisas que Deus fez foi lavar minha boca com sabão. Eu tenho verdadeira repulsa de falar palavrão. Até as coisas mais simplistas. Por exemplo, me perdoem aqui, eu vou pedir licença para falar merda, por exemplo. Eu não falo isso no meu dia a dia, em nada. Meus filhos crescem nesse ambiente. Se eles sentam numa conversa, pode ser na casa de familiar, com um tio, com uma tia que fala uma palavrão, eles chegam no carro e falam assim, nossa, pai, como fulano de tal fala palavrão. Agora, irmãos, nós construímos essa cerca de proteção. Agora, me entristece quando eu vejo diante de uma geração pastores que são pais para os seus filhos naturais, mas são pais para uma geração, irem para as redes sociais e xingarem outros pastores com palavrão. A gente está começando a criar um ambiente que me dá vergonha de falar de cristianismo nos dias de hoje. Lógico. Nós rompemos as cercas de proteção. Nós, como pais, rompemos essas cercas de proteção e nós abrimos esse caminho. Mas na vida de alguém que tem nos seus pais, nos seus avós, essa cerca levantada, né? É muito difícil que você entre, daí só te resta as outras duas opções. Ou voluntariamente falar assim, não, eu quero ver o que dá, né? Que é a desobediência intrínseca ao ser humano, ou você ser seduzido pela voz do diabo e ceder, né? Mas quando nós temos pais que constroem essa cerca de proteção ao nosso redor, e irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês como igreja, uma casa apostólica, pastores não são animadores de auditório, pastores são pais que constroem cercas de proteção, por isso o evangelho não é algo agradável. Quantos dos jovens de hoje que estão confortavelmente fazendo o que querem da vida e entram numa igreja e de repente ouvem a voz de um pai, de um pastor falando, meu filho, não faça dessa forma. Quantos não se incomodam? Então, nós precisamos decidir o que nós desejamos viver. Porque, de fato, o evangelho da cruz, ele não pode ser popular. Porque se fosse popular, ele seria aceito com simplicidade, e não é, porque ele custa transformação de vida. Numa casa paterna não dá para você passar de forma passiva, escondido, caminhando nos seus erros, fazendo as coisas do teu jeito, porque numa casa paterna há um pai para te corrigir e para te proteger. E como eu falava no início, não para corrigir para si, mas para corrigir por você, para que você avance naquilo que Cristo tem para a tua vida. Então, eu estava falando, a Leila chegou aqui do meu lado, eu estava falando da nossa conversa de hoje, né? E como foi algo que Deus trouxe ao teu espírito, eu até gostei de você vir aqui, eu queria que você compartilhasse com eles o que você falou também. Eu estava falando exatamente disso, que existem três formas da gente, que o tocar vem antes do comer. E a palavra tocar significa aproximar. Vocês se lembram que eu falei que a palavra tocar significa... Deixa eu repetir aqui. Mas pode falar do que você está falando, se aprofundar. Tocar significa ser ferido, golpeado, né? É o que eu estava conversando com a Leila hoje. Quando você toca em algo que Deus disse não toca, é como se você quebrasse. Por que é ser ferido e golpeado? É como se você quebrasse a cerca de proteção.
Quando Deus fala assim, e eu quero usar uma expressão que pode, às vezes, soar desconfortável, mas eu entendo que vocês vão compreender. Quando nós entendemos a relação de paternidade e reconhecemos na vida de um pai a voz de Deus, e um pai te fala assim, não toque, é Deus te falando, não toque. E se um pai diz não toque, Deus está te falando não toque, e você fala, eu vou tocar, você está fazendo exatamente o que a palavra tocar significa. Você está sendo ferido, você está golpeando a cerca de proteção. Você está se aproximando do ambiente de morte, que é comer daquilo que você foi instruído para não comer. E lembrando que aquilo que você se alimenta muda a tua natureza. Ou seja, entendam a seriedade que nós temos de discernir aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós damos de alimento às pessoas que se acercam a nós. Porque é isso que vai determinar o que é vida e o que é morte. Vocês estão entendendo a seriedade disso, irmãos? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está falando exatamente desse cuidado. Ele está falando exatamente dessa proteção, desse cuidado de discernir o que se alimenta. E é a mesma instrução que João dá aos seus filhos. Quando ele fala, filhinhos, olha, outra vez eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E daí ele fala aos pais, por favor, entendam que as paixões da carne... E quando esse texto, ele relê Gênesis 3. O que ele está falando? Agradável aos olhos. O que a serpente produziu para Eva? Agradável aos olhos. Então, João escreve aqui, cobiça dos olhos, as paixões da carne. O que a serpente estava produzindo lá para Eva? João está relendo Gênesis 3 aos seus filhos. Ele está falando assim, olha, tomem cuidado para não se aproximar. Tomem cuidado, não é o conhecimento sem a vida, o conhecimento sem a vida, sem o fluir de um pai. Quando um filho busca sozinho, é meio que assim, eu vou provar que eu sei. É a síndrome de Lúcifer. Você pode ser maior que seu pai, né? Na verdade, irmãos, é uma síndrome tão burra, me desculpem a palavra, porque o anseio de todo pai é que seu filho seja maior. A síndrome de Lúcifer eu não quero esperar para ser maior. Eu quero ser maior por mim mesmo. Porque um pai tem por si mesmo a intenção e o desejo de fazer com que seus filhos sejam maiores. O que nós precisamos é esperar. O que nós precisamos é ter paciência. O que nós precisamos é obedecer. E eu queria que você guardasse muito o que eu falei na noite de hoje. A obediência julga a desobediência. A obediência de Noé trouxe juízo a uma geração. A desobediência de Davi quebrou a cerca de proteção e fez com que a espada viesse sobre os seus filhos. A nossa obediência é o que vai produzir juízo sobre aqueles que andam em desobediência. Mais ou menos, irmãos, é aquilo que eu tenho falado. Você quer combater a mentira? Então viva na verdade. A gente não precisa ficar denunciando a mentira. Viva na verdade. E deixe Deus cumprir o seu papel de juiz. Não é nosso. A palavra nos diz, Deus não nos colocou como juiz. Sabe, eu vi nessa postagem do Anderson de hoje, porque ele fez umas 3, 4 postagens. Eu não tinha visto nada. Foram pessoas que foram me mandando mensagem, apóstolo, você viu, apóstolo, você viu, apóstolo, você viu? E numa delas, ele escreve isso, que ele vai fazer uma lista dos últimos 5 anos, olha o absurdo, de pastores que estiveram ou estão em pecado de imoralidade sexual. Irmãos, como assim? Eu vou fazer uma lista de quem esteve. Se a pessoa estava, se arrependeu e não está mais, ele vai pôr essa pessoa na lista. Quem que o cara acha que é para fazer a lista e falar, não, eu vou pôr? Ele está atraindo para si um nível de juízo, porque com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Sabe? Então, mais uma vez, eu concebi essa mensagem
junto com a Leila, nessa manhã, sem saber do que aconteceria nessa tarde com o Anderson, mas acho que as coisas se encaixaram. Se a instrução de um pai é não toque, não coma, eu queria, dentro da posição e da autoridade que exerço junto a vocês, pedir, por favor, não se aproximem disso. Por favor, não entrem nisso. Nós fazemos um desserviço à igreja quando curtimos, quando comentamos, quando compartilhamos, quando enaltecemos uma atitude de alguém que é ferido, que, segundo as palavras do apóstolo Luiz Hermínio, está doente, é um órfão buscando afirmação, e nós não... Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que vai juntar ao redor dele? Um monte de gente ferida. Um monte de gente doente. E sabe o que me preocupa? É se em algum momento entre nós não tem ninguém que tenha sido ferido pelo sistema religioso, que ainda tenha resquício de chateação e que comece no fundinho a ficar numa torcida assim, nossa, quero ver quem ele vai pôr nesse nome, hein? E vai pegar para muita gente aí. Irmãos, nós somos um corpo. O que está acontecendo sobre o corpo é prejudicial para nós. É triste para a igreja. Como que a igreja pode ser uma voz na nação se ela for desacreditada entre si? A semana passada estava Silas Malafaia discutindo com Priscila Alcântara na internet. Essa semana Anderson falou, cara, onde que a gente vai chegar assim? Então não é para você ficar na torcida que nem aqueles caras que quando alguém vai brigar na escola, fica aquela turminha em volta falando e torcendo para acontecer a briga. Só instigando. E eu tô vendo muito crente assim hoje, achando legal. Isso é para a gente se arrepender. Isso é para a gente chorar junto. Isso é para a gente sentir a dor da igreja. Olha, não é à toa que o Senhor nos deu uma palavra de 150 dias de oração. Eu tenho orado todos os dias por cada um de vocês e pela igreja na nossa nação e na minha cidade. E eu queria mais uma vez pedir a vocês que entrem nesse tempo de intercessão profética. Se tem, apóstolo, qual que é a nossa posição em meio a tudo isso? A nossa posição é estarmos orando. Dobre teu joelho e vamos entrar nesse tempo de oração pela igreja brasileira, pelos líderes da igreja, para que a gente não entre nesse tipo de discussão que não leva nada nem ninguém a lugar nenhum. Não sei se a Leila quer... Não? A Leila não quer compartilhar? Não, é que foi uma conversa tão simples, é que ele pega e aprofunda, né? Então, tenho certeza que você foi muito mais profundo. Não fui. Eu falei com a mesma simplicidade. Até contei para eles que eu entendo que o evangelho é isso, é simples. Né? E compartilhei com a mesma simplicidade. Eu não queria avançar muito, porque eu confesso que hoje a gente deu bastante aviso e a gente está fazendo uma construção semanal. Eu tenho falado sempre sobre instruções de pais aos filhos, mas eu gostaria de ouvi-los nessa noite sobre essa palavra. Você tem algum comentário, alguma dúvida? Eu gostaria de contribuir nessa noite com algo a respeito também da árvore do conhecimento, essa situação da instrução de não tocar e não comer, não se aproximar e não comer. Alguém gostaria de compartilhar algo? Se me permite, meu querido. Você não pode pôr o seu vídeo? Daqui a pouquinho. Você está com essa cara na fotinha de executivo, hein? Cara de business. Só queria dizer o seguinte, só queria agradecer publicamente o puxão de orelha de hoje de manhã. Logo depois eu já te conto que isso já foi exemplo para 2 pessoas hoje, para a edificação da vida deles. Mas você está muito obrigado, te amo. Puxão de orelha, você nem falou o que aconteceu agora. Eu jamais iria expor uma correção pessoal publicamente. Agora você trouxe à tona, você explica para os irmãos do que você está falando, que ninguém entendeu. O ênfase fica, então, de que o puxão de orelha serviu de exemplo, não só para mim, mas foi passado para um missionário, um irmão
lá na Alemanha e também usei aqui dentro de casa para dar um exemplo para o meu filho de como se responder a uma diretiva de um pai. Não, não é isso que eu estou falando, não. Você está que nem político. A gente faz a pergunta. Eu volto a dizer, eu não pedi para você compartilhar. Daí você me fala para ajudar os irmãos aqui, tá, né? bom. A gente contribui junto, né? E você fala assim, ó, queria agradecer publicamente pelo puxão de orelha que eu recebi, que contribuiu para um monte de gente. Eu quero perguntar para os irmãos aqui, alguém entendeu alguma coisa do que ele falou? Faz assim, ó. Vocês querem que ele conte a história completa para vocês serem edificados? Ai, muito curioso. Olha lá, Adriano. Então vamos contar. Então tá. Semana passada. Que ele conte tudo porque. Como que é? Vanessa, desculpa, fala de novo, desmuta aí. Vanessa? Pode falar, mano. Entendeu o que eu disse ou não? Não, fala de novo. Eu falei que era bom ele contar tudo, porque senão eu só ia entender no espírito. É, melhor. Então, o cara não pode, eu não forcei, eu não ia falar. Daí o cara pede para contar e conta na metade. Adriano, agora, por favor, seja claro. Não, e de verdade, eu acho que já que você está disposto a falar, pode contribuir. Certo. Então, semana passada, eu e meu filho estávamos brincando na piscina com uma câmera GoPro. E toda equipadinha para poder filmar debaixo d'água e tal. E nos divertimos bastante. E um dos vídeos que eu fiz foi pulando, entrando na piscina com a câmera voltada para mim. E quando eu entrei na água, aquelas bolhas, tal, ficou super legal. Assim, um visual muito legal. E eu e ele está aprendendo a fazer edição de vídeo. Então sentamos tal e editamos aquela imagem, aquele vídeo, e eu gostei muito e eu postei. Quando foi hoje de manhã, o meu amado amigo, pai, me manda uma mensagem de áudio. Ele me recomenda que eu não coloque imagens pessoais sem camisa, e imediatamente já assimilei. Naquele momento eu pensei assim, não tem nem o que discutir. O pai falou, amém. Falei para ele, estou tirando agora. Por quê? Porque eu estou num processo de aprender a ser filho. Para que eu possa aprender a ser pai. E um momento de pausa para justificar o que eu fiz e querer dizer, não tem problema, eu acho que não tem problema, o que seja. É ali naquele momento que a rebelião se levanta no coração. Então, a minha atitude foi de imediata submissão e acatar a recomendação do meu pai e obedecer. E a partir do momento que eu respondi, falei, cara, peguei, beleza, entendi, estou tirando. Agora à tarde eu tive um exemplo em casa, tratando com meu filho, onde ele queria justificar uma atitude dele, 11 anos, e tentando justificar. Ele é muito bom com palavras, ele vai ser um excelente advogado um dia, e tentando justificar, até que eu entendi aonde isso estava indo e eu coloquei um ponto final naquela conversa. E logo depois eu trouxe esse exemplo para ele. Eu falei, tá vendo esse cara aqui? Mostrei a fotografia para ele. Eu falei, esse aqui é o meu pai espiritual. Por escolha minha. Decisão minha, tomada minha. Hoje, ele me disse isso, me recomendou isso. Não houve um momento de pausa
para querer justificar, a obediência foi imediata. Por quê? Para não dar lugar para a árvore do conhecimento, para justificativa, para rebelião. E dei isso como exemplo para ele ver que o pai dele, com 49 anos de idade, hoje escolheu obedecer. E a bênção de Deus da obediência nós conhecemos. Simples, coisa simples. Podia dizer, bobeira do Kiko, né? Deixa para lá. Não. O pai falou, tá falado. É assim. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Você vê a diferença que tem agora no teu testemunho do que você falou anteriormente. Era isso que eu queria. Eu nem vou entrar no contexto do porquê eu orientei o Adriano nisso. Tem todo um contexto do que ele tem vivido com o filho dele, da história. Oi? Wendy went to get some... Agora ele está falando com a esposa e deixou o microfone aberto. Mas tem todo um contexto do que ele tem vivido. E eu falei para ele, cara, você está sendo restaurado no seu chamado ministerial, na sua figura paterna para outras pessoas. Você tem que tomar cuidado com a sua exposição pública, tua e do teu filho. E, de fato, ele acatou na hora e entendeu a mensagem. Eu acho interessante, ele também, foi iniciativa dele compartilhar. Mas é interessante ele ter falado isso. Também não tinha associado isso com a palavra de hoje. Mas está totalmente encaixado com o que nós estávamos ensinando. A figura de um pai é criar essas cercas de proteção, né? E muitas vezes, no nosso entendimento, não vai fazer muito sentido. Muitas vezes vai parecer que é uma bobeira, mas sabe algo que eu tenho aprendido, irmãos? Todo pai recebe de Deus uma visão mais ampla que o filho. Então, você se sujeitar a uma voz paterna, ela te traz proteção, porque às vezes um pai está vendo que você não está conseguindo ver, né? E eu tenho feito uso disso, eu tenho desfrutado disso nas minhas decisões. Eu estou diante de algumas decisões sérias profissionais, de assuntos que às vezes o apóstolo L não tem o mínimo conhecimento, o mínimo entendimento, são técnicos, tem a ver com engenharia, tem a ver com decisões econômicas, financeiras, mas você sabe o que eu faço? Eu sujeito a ele. Eu falo assim, apóstolo, o que você acha? Né? E como tem sido precioso, porque essa experiência que eu estou tendo agora, 20 anos atrás, no início da minha vida profissional, eu não tive. Eu sempre conduzi minha vida profissional do meu jeito. E eu estou desfrutando disso agora. De ouvir um pai, de ter sabedoria para tomar decisão. E a única coisa que eu quero é poder servir vocês também nisso, e trazer proteção nas decisões, e que nós possamos estabelecer fundamentos sólidos do Evangelho, que nós não sejamos iludidos por aquilo que é agradável à vista, que é agradável ao paladar, né? E que possa efetivamente nos seduzir fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, eu queria agradecer ao Adriano por ter exposto, né, voluntariamente a experiência de hoje, que eu acho que contribuiu muito. Alguém mais gostaria de falar sobre... Quem? Roberto. Pode falar, Roberto. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tá dando para ouvir, Kiko? Tá, perfeito. Amém. Então, essa semana aqui que passou, acho que foi, não sei se foi sexta ou se foi no meio da semana, quarta-feira passada, aconteceu uma situação aqui em casa, né, a gente tem 3 filhos, né, o do meio, né, no caso, e a gente tem orientado ele em algumas coisas, né, tem 18 anos agora, né, então a gente tem orientado ele em uma situação em específico, e onde estava havendo algumas desobediências, né, e essa semana aconteceu novamente, ele tá desobedecendo aquilo que a gente tinha orientado ele a estar fazendo. Então a gente chamou ele para sentar, a gente sentou com ele na mesa, eu e a Nancy, e a gente expôs praticamente isso que aconteceu com o Adriano, né? É bem parecido com o que aconteceu. A gente sentou com ele e eu dei justamente esse exemplo da cerca de proteção. Eu falei para ele, olha, eu e a sua mãe que tá nessa posição aqui,
e você está atrás. Então, a gente é uma cerca de proteção para você. E quando você desobedece, essa proteção ela se rompe e tudo que poderia vir para pegar em mim, na sua mãe, passa tudo através e vai em você, eu falei para ele, né? Para ele tentar entender o que significa essa proteção, né? Essas orientações e o que causa essas desobediências, né? Então, acho muito importante a gente tratar esse assunto com eles, né? E eu falei para ele assim, dei o mesmo exemplo que o Adriano deu. Eu falei, filho, eu tenho 46 anos. O que eu tô te ensinando agora, hoje, eu aprendi há 5 anos atrás. Então, eu tenho uma pessoa que tem praticamente a mesma idade que eu, que está me ensinando o que causa a obediência que traz essa cerca de proteção. Então, eu estou te ensinando algo que você está aprendendo com 18 anos hoje, e é o que eu estou aprendendo agora, a questão de 5 anos atrás. Então, eu falei, seja obediente nessas orientações que a gente está te passando, para que não cause nenhuma consequência maior. Então, é isso que eu queria estar compartilhando com vocês também essa noite. Amém, Roberto. Obrigado também por estar compartilhando. E, no caso, né, tanto o Adriano como o Roberto, eles estão compartilhando experiências pessoais, né, com seus filhos naturais. Mas a gente tem visto que isso é uma realidade muito forte no que diz respeito à paternidade espiritual, né? O exemplo que nós utilizamos hoje do que aconteceu do Anderson, a figura do Luiz, é exatamente alguém que resolveu viver por si só, que o conhecimento, que no seu entendimento, o conhecimento o colocou numa posição de autoridade, mas isso não acontece, né? Deus não chama ninguém pelo seu conhecimento intelectual. A gente pode ver o chamado de Jesus aos 12. Veja se tem alguém ali que foi chamado por habilidade, por conhecimento intelectual. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós estamos vendo uma geração que está se perdendo nisso. O Anderson acho que seja a maior expressão disso hoje na nação. Mas a consequência disso é morte. E vou te dizer mais. Quando Adão pecou, quando Adão comeu, quando Adão tocou, e quando ele comeu, a palavra de Deus foi o quê? Se tocares e comeres, certamente morrerás. Sim ou não? Não foi isso que o senhor falou? A serpente falou o quê? Não vai acontecer nada, cara. Depois que ele comeu, ele morreu ou não morreu? Morreu. Ele achou que tinha morrido? Ele não entendeu que tipo de morte o Senhor estava falando. O que eu quero dizer para vocês existe muita gente ensinando coisas maravilhosas, mas já estão mortos. Já estão mortos, apartados da vida. E se nós não tivermos discernimento, nós começamos a nos tornar admiradores de palavras bonitas de pessoas mortas. Sendo que o evangelho é um compartilhar de vida. Então nós precisamos discernir vida. E nós precisamos edificar vida. Uma igreja alinhada ao desenho de Deus, que pertence ao Senhor, que é governada pelo Senhor, ela tem vida, ela tem instrução de vida, ela tem cuidado paterno. Ela não tem preocupação com o número, ela tem preocupação se Cristo está sendo formado na vida de cada filho. Porque o crescimento ele é proporcional ao quanto você dá liberdade para as pessoas fazerem do seu jeito, mas a igreja não é assim. Eu falo sempre com a Leila quando a gente conversa a respeito de mais um filho, né? Ter mais um filho ou não. Eu falo, Leila, é uma responsabilidade muito... Você está rindo do que, ô Kleber Rezende? Você está rindo de você mesmo, né? Porque o senhor está olhando que eu estou partindo para o terceiro, você tem que caminhar para a sua primícia ainda, meu amigo. Antes de querer dar risadinha para o meu lado, ó a Vidinha já apareceu. É com vocês mesmo, viu? Eu voto a favor. Quem vota a favor, põe uma mãozinha, um joinha aí. Eu voto a favor. Vai. Deus está falando com os irmãos aí. Está na hora já. E isso serve para todos aí. Deus nos chamou para multiplicar. Se você não tem filho ou está no primeiro ainda,
Vamos em frente, irmão. Já perdi até o que eu estava falando. Da responsabilidade, eu acho. Ah, é. Mas eu falo sempre para a Leila da responsabilidade. Porque, irmãos, eu exerço a minha paternidade dentro de casa com muita responsabilidade e com muito... Como que eu posso dizer? Com muita intensidade. Sabe? Tem coisas que, às vezes, você pensa assim, vou deixar passar batido para não confrontar. Eu não penso assim, eu falo, não, eu vou confrontar. Né? E confrontar é desgastante para um pai. Quantos pais aqui acham que corrigir um filho dói mais em você do que no filho? Quantos compartilham do mesmo sentimento? Cara, para mim é terrível. Né? O Pedro aqui, estou vendo o Pedro fazendo assim, o Pedro passou uma situação recente aí, dói mais na gente corrigir um filho. Né? E quando se trata... Nossa, você não pode ler essas coisas. O Hilton e o Cris, o Hilton queria ter 7 filhos. Tem que trabalhar para isso, irmão. Mas eu estou falando da seriedade que é você educar um filho, né? De confrontar, de ensinar, de orientar. Então, por exemplo, ontem a gente estava voltando do culto, foi um culto super... Foi uma bênção, né? O Paulo Ricardo trouxe uma palavra muito especial ontem. Nós estávamos no carro voltando para casa, um clima super agradável. Daí começou um assunto de, vamos comer, estamos com fome. Eu sei que naquela conversa teve 2 colocações do meu filho no carro que eu não gostei. Não gostei, e daí eu falei assim, vou ficar quieto. Mas ele percebeu, ele falou, pai, o que aconteceu que eu vi que você se entristeceu? Daí eu falei para ele, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E o que eu tenho percebido neles é um amadurecimento, porque ao invés de entrar ali porque ele falou assim, pai, você tem razão, você me perdoa. E quando ele fala, você me perdoa, ele me desmonta, porque daí eu falei assim, quando você chega no reconhecimento que há um erro e pede perdão, acabou. É uma prática que eu e a Leila temos de vida. Se um com o outro, um pede perdão, acabou. O nosso perdão, ele não deixa rastro. Porque se é um perdão que vai deixando resquício, ele se torna acumulativo. Por isso que tem muitos casais que se separam por situações de 10, de 15 anos atrás que não foram perdoadas. Agora, se o perdão zera a conta, então eu tenho que partir do princípio que meu filho entendeu. Então, toda a relação de correção de um pai para um filho não é contra o filho, é a favor do filho. E quando o filho entende isso e pede perdão, é maravilhoso. Né? Ele falou isso, corrigi, chegou em casa, já se abraçamos, estava tudo bem. Né? Mas, às vezes, eu penso 2 vezes. Você está voltando do culto, o ambiente está super agradável, está todo mundo rindo. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar quieto e não vou corrigir agora para não entrar numa tensão. Mas Deus não me chamou para isso, eu preciso ensinar. Mas agora eles têm entrado num nível de entendimento e amadurecimento que eles recebem. E é isso que eu espero gerar em cada filho espiritual. Que o nível de relação seja tão fundamentada no amor que a correção seja recebida como manifestação de amor. Né? Então, fui corrigido. É o que o Adriano acabou de expressar hoje. Recebo como cuidado de um pai, posso não entender, mas abraço isso. E isso tem que ser gerado a partir da confiança, irmãos. Porque uma pessoa sem uma paternidade é uma pessoa desgovernada, ainda que bem intencionada. Volto a dar o exemplo do Anderson Silva. Pode ser bem intencionado, mas está desgovernado. E o estrago é terrível. Alguém mais gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão nós podemos entrar para o período de oração. Não se esqueçam que às vezes o que você compartilha é o que está edificando. Se lembrem da semana retrasada que o Léo deu um testemunho no final do Aljava. Foi incrível, todo mundo falou para mim, nossa, que tremenda palavra que o Léo trouxe no final. Irmãos, nós às vezes com a participação nós estamos edificando a outros. Adriano Rente? Tudo bem? Graça e paz a todos. Ari? Cris, eu penso assim, essa é uma geração que não sabe ouvir não, é uma geração
que não quer paternidade, né? Vocês conhecem a minha história, a maioria de vocês conhecem a minha história. Eu venho de uma situação onde eu caí dentro desse mainstream gospel que me levou a uma realidade visível. Não que eu tenha buscado isso, né? E as pessoas consomem isso. É aquela história da sensualidade gospel, a vitrine gospel. E as pessoas querem isso, os jovens querem isso, todo mundo quer isso, infelizmente. E se você não dá isso para eles, né, eles não querem. Que na verdade as pessoas querem é grife, né? E por isso eles querem continuar se abastecendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não querem comer da árvore da vida porque custa. Custa o quê? Custa tudo, custa morrer. Então, os caras não querem ser igreja. Por que eles não querem ser igreja? Porque custa tudo. Custa se submeter a um pai, custa se submeter a todas as implicações do ser igreja, a quenoses diária, né? A jornada diária de tomar a sua cruz. Então, essa galera quer viver uma vida para inglês ver, né? Como diz o ditado popular. É muito complicado. Eu tenho experimentado uma situação e você tem cuidado de mim com muito amor, e é muito interessante o que eu tenho vivido, porque eu venho dessa situação, né, onde a gente alcançou uma expressão, vamos dizer assim, dentro das plataformas digitais e tal, e muitas pessoas vieram atrás da gente, né? E isso acabou nos dando uma expressão, etc. e tal. A partir do momento que eu fui entendendo que isso não me trazia nada, e Deus foi me mostrando que eu tinha que morrer, que essas realidades visíveis não me trazem nada, né? Foi mais ou menos em analogia o que Jesus fez, né? Ele falou, olha, até certo momento as pessoas falavam e entendiam que Jesus era o Rei dos Reis e todo mundo estava com Jesus. Que legal, Jesus é o cara, mas quando Jesus falou, olha, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, aí todo mundo começou a largar Jesus. Foi o que eu te falei hoje, até num áudio, né? Então hoje eu estou vivendo esse momento. Eu falo assim, galera, eu não quero mais o mainstream gospel, hoje eu estou indo para a cruz, nós estamos largando tudo isso daí, nós estamos sendo esmagados por Deus, a gente está no lagar, esse é o caminho bom. A gente está vivendo esses momentos de colisões e isso é bom, o fim é bom, só que ninguém quer isso. Os caras não querem morte, os caras querem grife. Então os caras querem se alimentar dos caras que têm grife. Então se você é um pai que cuida, que ama, se você é o cara que vai lá e tira os carrapichos, você é o cara que corrige, você não presta. Mas o cara que está na internet, o cara que tem grife, o cara que só bajula, o cara que só fala das suas virtudes, mas que não chega junto, esse cara é legal, né? Mas o cara que agora já não está mais na vitrine, o cara que fala real, que corrige, que é pai, esse cara não interessa mais. Então é interessante a gente ver, né, esse advento, né, da paternidade real se manifestando para os genuínos. E eu estou feliz, né, por essa morte, e tudo que eu quero é experimentar a ressurreição. E estou muito feliz pela minha paternidade que me corrige. Mas eu quero aprender também a ser um pai que corrige, porque durante um bom tempo eu fui um pai mole. E eu quero alcançar esse equilíbrio, né? Nem de ser um pai passivo e também ser um pai que seja muito incisivo. Encontrar essa medida também é um desafio. Enfim, é isso. Eu acho que a base disso, né, é sempre o amor, não o amor apregoado como se fosse aprovação ou como se fosse uma carícia externa, né? Mas o amor que vem do que Paulo escreve ao Coríntios, né? Aquele que não tem em vista os seus próprios interesses, que tudo suporta, que tudo crê.
quando a gente consegue entender essa realidade do amor, a nossa correção ela vem com esse equilíbrio. A gente sabe medir a mão na hora da correção, né? E eu acho que para você é até mais simples, porque você excede no amor. Então é só dar uma pesadinha na mão. É mais fácil. Mas obrigado, Adriano, por compartilhar essa transição. De fato é super importante, mas eu vou te dizer algo, Adriano. Você está vivendo essa transição dentro do momento que a igreja está vivendo essa transição, né? Esse período do Covid tem um mover de Deus acontecendo na igreja, em todo mundo, desconstruindo algumas bases visíveis, né? E vai ser um caminho sem volta, porque o Senhor da igreja concebeu ela do jeito que nós temos vivido. Então, isso tem prazo de validade. Esse evangelho, como eu estava falando, fundamentado numa estrutura de marketing americano, como que se vende um produto. Isso daí tem prazo de validade, né? E na verdade, você já percebe que todas as vezes que a pessoa se aproxima da árvore do conhecimento, acontece algo. Percebam todos vocês, qualquer filho que tiver na igreja de vocês, qualquer amigo que caminhe perto de vocês, perceba o que acontece. A pessoa se aproxima da árvore do conhecimento, ela começa a se alimentar de teologia, mas a sua vida prática, ela vai caindo. Ela vai caindo na comunhão com os irmãos, ela vai caindo no seu comportamento. As pessoas entram em níveis de pecado. Por quê? Porque elas vão sufocando, elas vão extinguindo, como Paulo diz, o Espírito. Elas perdem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, porque elas estão presas na sua soberba. Então, o que tem produzido isso? Um crescimento de conhecimento técnico e uma diminuição da vida. É desproporcional. O cara avança de um lado e se corrompe radicalmente do outro. Então, é um caminho sem fim. Né? Um caminho que não tem... O Senhor da igreja está transicionando a igreja para um caminho de vida, o caminho da cruz, que é o único caminho que de fato produz a vida de Cristo em nós. Então, eu louvo a Deus por estarmos vivendo isso, né? Eu não sei se foi de propósito ou não, mas o microfone do Brizola estava aberto. Você queria falar algo, Brizola? Está dirigindo? Então pode ter sido sem querer. Deve ter sido sem querer. Mais alguém quer compartilhar algo? Senão nós vamos caminhar aqui para estar encerrando. Não? Paulo e Júnior, podem falar. Boa noite. Você ia falar, Brizola? Boa noite, tudo bem? Não, eu não quero falar nada, não. Quero só comer, só me alimentar. É que eu apertei sem querer aqui o microfone. Ah, então tranquilo. Então a Paula vai falar aqui. Boa noite, Brizola. Boa noite. Estou na estrada, estou no carro. Beleza, boa viagem aí. Valeu. Pode falar, então, Paula. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês, porque assim, a paternidade, quando você tem uma paternidade disfuncional, né, assim, biológica, às vezes inconscientemente, sem querer, você acaba associando isso a Deus. Então, assim, você acaba muitas vezes nas coisas mínimas não ouvindo a voz de Deus assim para obedecer, porque você não consegue acreditar e não consegue confiar. Você está tão acostumado assim a ser auto-independente, a ser autossuficiente, a se virar, porque você não teve essa cerca de proteção que você falou, que você acaba associando isso muitas vezes a Deus. Você fica na dúvida, sabe? Pensando, será que é Deus mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Então, assim, é complicado quando você
associa essa paternidade biológica disfuncional a Deus, porque se você não consegue obedecer nem a um pai assim espiritual que você vê, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê, né? Então, assim, para mim, obedecer a Deus e uma paternidade espiritual, o Senhor teve que reconstruir a paternidade dele comigo, né? Ele teve que mostrar para mim, assim, o seu amor e me deixar na total dependência de mais ninguém, onde chegou um ponto que eu não tinha opção a não ser confiar no que ele estava me falando, ao ponto de eu me render e me entregar. Tá bom, pai, eu me rendo, eu não aguento mais lutar com você, porque eu só perdia, eu só perdia. Parece fácil a gente explicar isso, mas na prática, principalmente o meu marido aqui, que me conhece, na prática isso era muito difícil, porque eu sofria demais. Eu sofria demais com isso. Eu sabia que Deus era um pai de amor e misericórdia, mas eu não conseguia olhar ele dessa forma, a ponto de me render e confiar nele totalmente, né? Até o dia que ele me levou ao limite mesmo. Ou você entrega e se rende e confia, ou você não tem mais opção. E quando eu me rendi, assim, que eu me entreguei, ele me tratou com muito... Ele poderia ter me tratado de outras formas diferentes, mas ele me tratou como um pai trataria mesmo, como você disse aí agora. Quando eu pedi, pai, me perdoa, ali acabou. Ele me perdoou e, assim, ele operou aquilo que eu não esperava, a ponto de eu conseguir, hoje, todas as vezes que ele fala comigo, eu consigo confiar nele, né? E eu vejo que cada vez ele vai me esticando mais, a confiar mais e mais e me render mais e mais aquilo que ele está falando, né? Então eu louvo a Deus assim, né, pela vida de uma paternidade espiritual, porque também se você não tiver uma paternidade espiritual que te leve a Cristo, né? Difícil você conseguir isso sozinho, só através do Espírito Santo mesmo, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Paula, por compartilhar. E, de fato, isso é uma realidade na vida de muitas pessoas, né? A dificuldade com a paternidade natural reflete na dificuldade do relacionamento com Deus e fatalmente com a paternidade espiritual também. Isso é uma realidade presente na vida de várias pessoas com quem a gente convive, né? Por isso, Malaquias, ele anuncia o início da nova aliança, né, a vinda de Cristo, como um período de reconciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque não tem como você ter uma imagem de Deus como pai se o seu coração não for reconciliado com a figura de um pai que você vê. Então, é o que eu sempre falo, a nova aliança, o novo pacto, é um guarda-chuva que vem debaixo dele um pacote de coisas que faz parte, é como se fosse um código de leis de um ambiente jurídico, que envolve paternidade, 5 ministérios, a compreensão da graça de Deus. Não dá para você pegar só uma parte e deixar a outra, faz tudo parte desse novo ambiente jurídico iniciado a partir de Cristo, né? E onde a paternidade, sem dúvida, é uma coluna central do novo pacto. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? São 10 horas. Se tiver mais alguém, fale agora ou cale-se até a semana que vem. Ninguém? Então vamos estar orando. Então volto a lembrar vocês. Quinta-feira tem uma palavra à noite com o Gustavo Lara, na Conferência da Terra de Adoradores. Não percam, acho que vai ser bem impressionante. Ela vai começar terça, amanhã, a partir das 7h30, todos os dias online. Daí, quando chegar sexta, sábado e domingo, presencial. Com Azaf Borba, sexta e sábado, e domingo, ou deve ser o Apóstolo Hélio. E caso vocês queiram vir no presencial, me avisem para poder reservar lugares para vocês, porque os lugares são limitados, tá bom? Então, quem quiser vir presencial é sexta, sábado e domingo. Os demais dias de amanhã
a quinta é online e está liberado para todos na TV Rica. Tá bom? Vamos estar orando. Lembrando, em 5 de setembro, a aljava presencial aqui em Taubaté. Espero todos vocês para que a gente possa estar junto aqui fazendo uma aglomeração. Uma aglomeração organizada. Vamos estar orando, então. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Te agradeço, Pai amado, pelo entendimento. Pai amado, pela compreensão de que a obediência julga a desobediência. Que pais apostólicos são colocados como cercas de proteção. Não só para que nós não venhamos a comer, para que nós não venhamos a nos aproximar, que nós não venhamos a tocar em tudo aquilo que possa de alguma maneira nos afastar do Senhor, inclusive o conhecimento desconectado da vida. Que o Senhor nos dê um coração sensível e humilde para obedecer, para que da mesma forma que obedecemos possamos instruir e assim possamos estar fundamentando a igreja de acordo com o Senhor, que é o próprio Senhor da igreja. Eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor os guarde, que o Senhor possa trabalhar o entendimento através do teu Espírito. Dá-nos uma semana na tua presença e que possamos avançar na revelação de Cristo. Nos guarda, nos livra do mal e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Deus abençoe. Uma honra, uma alegria estar com cada um de vocês aqui. Até mais.